Esse cara precisa ser deputado federal. Como que faz para ele ganhar a eleição se absolutamente ninguém do estado dele vai abrir mão disso? E aí, por que eu tô falando que eu fui um pouco ingênuo? Quando a gente falava de abrir mão do fundão, o fundo na época era de 1,1 bi. Era 1,1 bi. Aliás, desculpa, era 1,9 bi. O Bolsonaro foi lá e aumentou esse fundo para 2 e pouquinho. Se não me engano, foi 2,8, eu não lembro o primeiro aumento. Que foi aquela história do Flávio Bolsonaro, que ele votou errado, pessoal. Ele apertou o botão errado na hora de votar o aumento. Em 2 vezes, 2 turnos. Depois o Bolsonaro aumentou para mais de 5 bilhões de reais esse fundo. Só o PT, na eleição passada, teve 1,1 bi de fundo. Só o PT. Então, chegou numa proporção onde simplesmente não dá. Simplesmente a nossa atuação de internet ou de vaquinha online que a gente consegue até aqui em São Paulo, ela simplesmente não dá. Então a gente tem uma escolha muito simples para fazer e é uma escolha verídica. Ou a gente continua disputando a eleição sem usar fundo e perde, ou a gente usa o fundo, ganha e acaba com o fundo. É isso. O Milei fez isso. O Bukele fez isso. Eu quero seguir esse caminho. Pô, eu discordo, doutor. Cara, eu respeito que você discorda. Eu não vou achar que você é um cuzão, tá beleza. Nós discordamos disso. Você não me apoia mais? Tudo bem, cara. Então, você vai ter que anular teu voto, porque não tem ninguém pra você votar que não vai usar o fundo, cara. E outra coisa, você quer ver, você até falou, em que contexto vocês tomaram essa decisão? Em 2022 a gente decidiu não pegar o fundo, tal, de novo, ninguém pegou, tal, tudo certo. Aí vimos toda a galera que falou que não ia pegar fundo, que era contra fundo, pegando muito dinheiro de fundo. Carla Zambelli, sei lá, os bolsonaristas todos, tal. O que aconteceu com essa galera? Ampliaram a votação. Então ficou muito claro, irmão. O eleitor brasileiro, ele não tá ligando muito para quanto de fundo você vai pegar. Então, nesse game, onde tem essa regra, como é que eu faço para ganhar a eleição, bicho? Eu tenho que disputar e tenho que ganhar para mudar as regras do jogo, que é o que a gente quer. Aí muita gente faz uma relativização, cara. Tipo assim, Arthur, mas se vocês mudaram de ideia em relação a isso, como é que eu sei que você não vai roubar a gente? Aí você extrapolou, né? Peraí. Não é que eu mudei de ideia numa coisa que tá claro que é uma mudança de uso de ferramenta para uma estratégia que tá muito bem definida, que eu sou igual, sei lá, um petista que falou, eu sou honesto e rouba. Assim, se você tá nesse discurso, aí eu acho que você nem deve acompanhar política at all, cara. Porque é um tipo de raciocínio tão infantil e tão primário que nem serve pra complexidade, pra todas as nuances que tem na política brasileira, cara. Mas só, sei lá, você ler um romance e achar que o mundo é feito de, sei lá, de lado A e lado B. E uma coisa que eu acho importante reforçar também, né? Porque às vezes as pessoas falam, bom, então só tá na política pra se locupletar, só tá na política pra utilizar dinheiro público, né? Eu não faço disso a minha principal bandeira, porque eu acho que o meu trabalho, o meu resultado é mais importante do que isso. Mas eu economizo só de verbas que eu deixo de utilizar e que poderia pela lei utilizar, que nem furariam o teto como o Judiciário ou o Ministério Público, 2 milhões e 500 mil reais até agora. Que eu poderia ter alugado carro, que eu poderia ter usado de gasolina, que eu poderia ter usado de segurança, que eu poderia ter utilizado de motorista, que eu poderia ter usado para alugar casa, que eu poderia ter utilizado para 1 milhão de coisas e que, por princípio, eu tiro tudo do meu salário, que é um bom salário. Justo, cara. E mais do que isso. Não é quando eu tiro tudo. Nossa, cara. Claro que foi do salário, Batman. Eu tiro tudo da Petrobras. Não, do salário. E ainda, do próprio salário, eu votei contra o aumento na última legislatura. Mesmo sem aumento na última legislatura, eu já fazia doação. E nessa eu faço a doação do aumento. Não só votei contra, porque também, né? Todos os outros que votaram contra recebem hoje o aumento sem falar nada, né? E só de salário, assim, ignorando a verba indenizatória, que eu já abri mão de todas. Tirando passagem aérea, porque senão eu pago pra trabalhar. De salário foi de 600 mil reais. 600 mil reais. O Arthur fica puto. Ele acha que eu não tenho que doar nada. Mas, ó, contra isso. 600 mil reais de salário que eu doei, que assim, até conversando com um amigo outro dia, falou, mas por que você não faz a grande propaganda disso? Por que você não fica divulgando isso? Falou, olha, eu coloco o extrato lá que eu fiz a doação pra comprovar, pra ninguém achar que eu sou um pilantra, que tô falando uma coisa e fazendo outra, mas assim, isso aí não é a principal coisa do meu mandato. A principal coisa do meu mandato é 70 relatórios, é 8 projetos de lei, é 40 emendas, meu resultado prático. 2 coisas pra falar aqui. Número 1, só de resultado,
Assim, é que eu não usei fundo eleitoral, mas se eu tivesse usado só o aumento do salário dos fiscais de renda que eu barrei sozinho, isso já paga umas 200 campanhas minhas. Só o contrato de publicidade da Lesp, que eu sozinho acabei, foi 30 milhões. Só o Auxílio Peru, que eu acabei sozinho. Eu fui lá e acabei com o auxílio de Natal de todos os funcionários da Assembleia. Foram 10 milhões de reais. Dá pra 10 campanhas minhas. Se eu fosse fazer, se eu tivesse usado o dinheiro público. Só que existe uma outra coisa também que é o seguinte, cara. Eu desafio você a achar um outro grupo político que tem isso na história. A gente conseguiu eleger um vereador em Curitiba chamado João Bétega. E a gente percebeu que o João Bétega não só ele não trabalhava, né? Ele não fazia nada pelo mandato, ele não usava o show para fazer política. Ele usava política para fazer show. Ele usava o mandato, o gabinete, para conseguir os seus likes e os seus inscritos no Instagram. Além disso, ele começou a prevaricar em denúncias absolutamente importantes de corrupção envolvendo os secretários lá do Paraná. Sabe o que o gabinete dele fez, Vilela? Isso é uma coisa que eu nunca vi na história do Brasil isso acontecer. O gabinete dele inteiro pediu demissão. Você sabia disso? Não. O cara chegava assim, ó, sou seu chefe de gabinete, eu ganho aqui, sei lá, tô dando um exemplo, nem sei quanto é. 20 mil reais por mês. Eu estou abrindo mão do meu cargo, eu tô indo embora, tá? Tchau. Não, cara, mas vem aqui, ô Kim, você não quer, então, você ser promovido pra chefe de gabinete e ganhar 20 mil? Não, eu estou indo embora também. Quê? Não, e você? O gabinete inteiro, 100% do gabinete, abriu mão, os caras estão desempregados. Algumas pessoas já, a gente conseguiu colocar numa empresa aqui, outra ali, que as pessoas apareceram para ajudar. Mas algumas pessoas ainda estão desempregadas, as pessoas abriram mão dos seus cargos em nome daquilo que acreditam. Isso eu nunca vi, nunca vi na história do Brasil. Isso a gente tá falando da nobreza e da postura dos militantes que trabalhavam no gabinete do Bétega. Mas tem o outro lado também da nossa postura de ficar do lado dos assessores com os princípios em vez de ficar com o mandatário. Sim. Nenhum partido nunca abrir a mão de faria mandato. aí. O cara ia falar, foda-se, manda seu gabinete todo embora, o que importa é que você é nosso vereador, tá aqui, vota com a gente. Exatamente. Cara. Bom, as evidências todas estão aí. É São isso. Se 10 você anos não de se MBL, convencer com isso, não tem problema, não vote em mim. E o Arthur também, imagina o quanto que ele economizou os últimos 4 anos. Nenhum assessor. Pois é. O Discord foram 3 anos. Tem alguém que tá economizando ele, hein? Manda aí. Aproveitando aqui ainda, Já em bomba tá gastando. Fala aí. tem uma pergunta do Robinson. Ele tá falando aqui, e as acusações do Nando Moura? São essas. Que a gente é um mundo de mamateiro, que a gente é ladrão de dinheiro público. A gente já falou, cara, faça uma denúncia no Ministério Público e seja feliz. Eu vou te falar, cara, do Nando Moura eu nem quero esticar essa briga, mas com certeza deve ter alguma Nandete no chat aí. Várias. Eu digo pra você uma coisa, cara. Uma das coisas mais tristes que tem é você falar para as pessoas não idolatrarem políticos, não sei o que lá, e no final das contas você implorar para as pessoas idolatrarem a si próprio, né? A você, né? Que é o que o Nando Moura faz. O Nando Moura fala tanto do bezerro de ouro, né? O bezerro de ouro, não. Mas o bezerro de ouro do Nando Moura é o próprio espelho, cara. Ele fez uma música assim constrangedora, onde é um cover, não sei se você sabe, ele pegou uma música em inglês, só traduziu para português, fez uma música, ele usou todos os gatilhos de atenção que ele tinha, ele ficou longe das redes pelo tempo recorde, ele mudou o seu visual da forma mais radical, se tingiu todo de loiro lá, ficou parecendo um Felipe Neto, fez um carro novo, fez um clipe para fazer assim, eu não recuo, eu recarrego, clá, clá. Eu olhei aquilo e falei, não, isso deve ser uma sátira, deve ser algumas... Não, ele estava se levando a sério. Então, se você quer ficar nesse tipo de discurso infantilóide, adolescente, de que todo político não presta, de que... Cara, não tem problema, seja isso. Só que saiba que você é uma criança. Você é uma criança, tá? O mundo adulto, ele faz com que você tenha que lidar com as situações da vida real, que são muitas vezes, elas demandam nuances, elas demandam um entendimento da realidade acima do... Vilão, herói, gosto, não gosto, sou foda, não sou, eu toco uma guitarra, eu sou metaleiro, eu sou... A vida adulta é mais do que um adolescente de 40 anos dentro de casa fazendo graça. Então, enfim, cara, quer ficar nesse discurso? Fique, mas saiba que você não tá construindo nada, cara. Você não tá construindo nada. Manda, Lena. O Nika Player mandou uma aqui. Kim, parabéns pelo projeto para diminuir o roubo dos Detrans e companhia. Pena que o restante do Congresso é podre e não votaram. Cara, isso aí, eu fiquei muito feliz com isso aí. Primeiro porque foi uma coisa assim, foi um absurdo que eu falei isso, nunca vi em 6 anos de mandato de deputado federal acontecer uma coisa tão bizarra, uma manobra tão bizarra no plenário da Câmara.
Ontem à noite a gente ficou votando assim, até de madrugada, e entrou um projeto, né, em que eu apresentei uma modificação para o projeto, para que, a gente estava falando sobre CNH, e eu apresentei uma modificação para você poder transferir e fazer a vistoria virtualmente e desburocratizar. Ser mais barato e tirar o custo e principalmente você ficar pagando para cartório, Detran e por aí vai. Muito bem. Eu consegui, né, construir maioria esmagadora para aprovar essa minha modificação no projeto. Eu consegui PP, União, PDT, PSOL, o PSOL inteiro, tá votando junto com o meu projeto, o PL. Só o PT estava contra, que o PT era o responsável pelo projeto principal, que era do relator. Começou a votação, os partidos, eles orientam. Falam, ó, meu partido vai votar sim, meu partido vai votar não. Aí, mano, começou enxurrada de sim no painel, só o PT não. Os deputados petistas começaram a ligar desesperado pro Hugo Mota, presidente da Câmara. Outro deputado estava presidindo naquele momento, mas o presidente Hugo Mota, atendendo ao apelo do PT, liga pro presidente em exercício e fala, encerra a sessão, cancela a votação. Chega a ser a imagem, a TV Câmara pega perfeitamente quando o secretário-geral da mesa, que é o assessor do presidente, informa o presidente que o Hugo Mota estava mandando encerrar e o presidente fica meio atordoado. Assim, mano, o que eu faço? O que eu faço? Gente, ó, vamos encerrar a votação por pedido do presidente Hugo Mota, nada mais havendo tratar, convoca, blá, 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 blá. Encerrou. E aí eu fiquei incrédulo. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Do Cunha ao Maia, ao Lira, eu nunca vi isso acontecendo. Nunca vi você ter 300 deputados com vontade de votar um projeto e eles não terem o direito de manifestar essa maioria e derrotar o governo. Muito bem. Eu faço o vídeo indignado, esse vídeo rodou muito, né? Inclusive, líderes de partido começaram a me ligar falando, puta, não vi que isso tinha acontecido, isso é realmente um absurdo e tal. Acontece hoje cedo o que a gente chama de colégio de líderes, quando os líderes dos partidos se reúnem, inclusive o líder do meu partido, o deputado Pedro Lucas, que acho que foi muito correto nisso, chega e fala, presidente, foi um absurdo, né? Eu votei em você, né? Vários do partido votaram em você para você ser presidente, é um absurdo você ter a vontade da maioria e não deixar ser votado por causa de um pedido do governo. Aí o presidente vai lá e se compromete a pautar pra gente votar hoje. Só que, da noite de ontem pra amanhã de hoje, o PT já ligou pra centenas de deputados pra virar voto e pra me derrotar. E eu já pensei assim, eu conversando com alguns líderes, com alguns deputados, também eu fiquei a manhã toda ligando pra pedir voto. Pensei, bom, vou perder, né? Mas vou pedir voto até o final, mas assim, o governo já vai dar baile aqui em mim, porque de uma noite pra outra tem muito cargo e muita emenda que ele vai ter oferecido. Chega na hora da votação, 214 a 204. Por 10 votos eu ganhei. Por 10 votos eu consegui ganhar. E aí eu deixei a pergunta também, no vídeo que eu fiz ontem, de qual que é o interesse do PT em deixar a gente repassando mais dinheiro pro Detran e pro cartório? Qual que é? Não tô falando, não tô fazendo nenhuma afirmação. Atenção, Procurador-Geral da República, excelentíssimo senhor doutor Paulo Gonet. Não estou fazendo nenhuma afirmação. Mas qual é? Estou fazendo uma pergunta, uma indagação. Quero saber, eu tô curioso. Qual poderia ser, eventualmente, o interesse do PT em manter dinheiro para cartório e para Detran? Tá aí. Felizmente, conseguimos vencer. Obrigado todos vocês que pressionaram, que compartilharam o vídeo, que fizeram chegar nos deputados, que chegando nos deputados eles me ligaram, que os líderes também ligaram, porque a gente conseguiu fazer isso, assim, é a primeira derrota do governo em plenário dessa magnitude desse terceiro mandato do governo Lula. Fala, Leirinho. A galera tá batendo e tá soprando aqui, tá? O Henrique falou aqui o seguinte, a hipocrisia do MBL em se dizer contra a corrupção foi clara ao anular votos de seus membros, ajudou o Lula a voltar ao poder e gerar o maior escândalo do país. Então tá bom. O que é isso? Então, A gente defendeu o voto nulo. É isso, e aí ele fala, a gente é responsável pela voto nulo. Primeiro assim, muito obrigado, tá? Porque se você acha que foi por causa do MBL que o Lula ganhou, então o MBL é foda pra caralho. Porque a gente mudou o rumo de uma eleição presidencial. A gente tem muito poder, então. Eu não sabia que eu tinha tanto poder assim. Se eu soubesse, eu tinha aprovado o PEC já no plenário da Câmara. Eu elejo o presidente, derrubo o presidente. Cara, eu sou foda pra cacete. Eu não tinha essa autoestima toda, não. Obrigado. Seguinte, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto. E as dezenas de bilhões de reais desviados do orçamento secreto da corrupção do governo Bolsonaro. Você vai defender isso? Você queria que eu, deputado, vendo dinheiro sendo roubado no governo Bolsonaro, tá? E aí,
Eu fiquei, assim, 2 anos que eu ia todos os dias no plenário da Câmara pra falar que Bolsonaro é corrupto, vagabundo e quadrilheiro. Todos os dias. E eu ainda falava, me processa. Porque se eu estiver mentindo, eu vou ser condenado. Fiquei falando, me processa, me processa, me processa. Me processou. Olha o processo. Olha na primeira instância o que eu apresentei pra mostrar que o governo o Bolsonaro era corrupto. E por que eu ganhei na primeira instância. Depois, olha no Tribunal de Justiça o que eu apresentei do governo Bolsonaro ser corrupto e por que eu ganhei. Depois olha no Superior Tribunal de Justiça o que eu apresentei do governo Bolsonaro ser corrupto e por que eu ganhei. Depois olha no Supremo Tribunal Federal o que eu apresentei do governo Bolsonaro ser corrupto e por que eu ganhei. Então assim, me processe você. Vá lá e faça eu provar na justiça que eu tô mentindo. Que eu tô atacando uma pessoa injustamente, tô imputando, faço crime à pessoa, tô caluniando a pessoa. Então, assim, eu vi e eu denunciei as dezenas de bilhões de reais de orçamento secreto criado, assinado sob a gestão de Jair Bolsonaro, mandando dinheiro para a Secretaria de Saúde, para município que declarava que tinha tirado 17 dentes de cada habitante para justificar o gasto com saúde. Tinha feito 17 extrações. Era uma cidade banguela. Então... Se você acha que o governo Bolsonaro é santo, meu amigo, aí, me desculpa, é um problema cognitivo seu. É verdade. Manda, Lenin. Ó, o Rodrigo Vargas perguntou aqui o seguinte: Kim, por que não se aliar ao Nicolas para tirar a esquerda? Nossa, cara, pelo amor de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Quando o Nicolas fez aquele vídeo, eu acho que o vídeo que mais rodou do Nicolas foi aquele onde ele faz com fundo preto, né? Denunciando que o governo do PT iria vigiar o seu Pix. Né? E muitas pessoas compartilharam o Nicolas, ele tá pelo Brasil, ele é um cara que ele é patriota, ele quer ver o bem do povo, ele tá contra a esquerda. Por que o Nicolas não falou nada quando o projeto de taxação de fato de transações financeiras veio do governo Bolsonaro, do Paulo Guedes? Hein? Fala pra mim, onde estava o Nicolas lutando contra a esquerda quando o Jair Bolsonaro colocou um PGR petista que basicamente não investigou nenhum corrupto de esquerda? Onde estava o Nicolas quando o Jair Bolsonaro colocou Cássio Nunes no STF, que devolveu a elegibilidade do Lula e fez com que o Lula voltasse a ser presidente da República? Ah, não, mas então a luta dele agora é contra o STF. Onde estava o Nicolas Ferreira quando o Jair Bolsonaro vetou a lei que acabava com decisão monocrática do ministro Supremo? Para traduzir para você, que sua cognição deve ser bem baixa, hoje todas as maldades do Alexandre de Moraes, todas, acabou com o ex, acabou com a rede do Monark e papapá, tudo isso é decisão monocrática. O Jair Bolsonaro teve uma chance histórica, passou no Congresso, passou na Câmara, passou no Senado, uma lei que acabava com esse instrumento. O Jair Bolsonaro foi lá e vetou a lei. Aí, quando perguntado aqui neste podcast do Vilela, o Vilela perguntou, você vetou a lei, e aí? Não lembro disso aí não. Me faz um pique daí. Falou que não lembrava, irmão. E você, otário, quer achar que o Bolsonaro e o Nicolas lutam pelo Brasil? Cadê o Nicolas indignado com o desmantelamento da Lava Jato, quando o Flávio Bolsonaro é salvo pelo Gilmar Mendes em fevereiro deste ano de uma investigação de rachadinha? Você sabe quem salvou o Flávio Bolsonaro? Sabe quem? Gilmar Mendes. O Nicolas falou alguma coisa? Então, irmão, se você é tonto o suficiente para achar que o Nicolas luta pelo Brasil, se prepare para pagar todos os pedágios para essa gente. Porque o Nicolas vai ter que pagar pedágio para coach picareta tipo Pablo Marçal, vai ter que pagar pedágio para pastorzinho Miguel, né? Falando, harapopei, charatomabado, me dá teu dinheiro. Você vai ter que pagar todos esses pedágios, porque esse cara é um populista, tá? É um oportunista e ele nunca vai te falar a verdade. Ele vai falar sempre o que você quer ouvir. Tá bom? Então, tá respondida a tua pergunta? Foda, né? O Fábio... Quer falar alguma coisa aqui? Não. O menino já estava empolgado. Tá revoltado. Tá bom. Ó, o Fábio Waker falou aqui o seguinte, ó, 2 perguntas. A Kim Kataguiri, a primeira, qual a posição dele sobre a PL 2812 de 2022, que é a revogação da lei da alienação penal? E a segunda, é verdade Não, que... Calma. É alienação penal ou parental? Desculpa. É alienação parental. Desculpa, eu li errado. E a segunda é... Tentou pegar ele aí, E é verdade que o MBL tem como um dos objetivos o fim da estabilidade de servidores públicos concursados? Vamos lá. A primeira, eu não conheço profundamente esse projeto, sei por cima do que se trata, então também não consigo te dar uma opinião embasada. Sobre estabilidade,
A maioria esmagadora dos servidores brasileiros possui estabilidade e sim, nós queremos acabar com isso. Porque em países desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, só tem estabilidade aqueles que exercem funções típicas de Estado. Quem está em carreira de fiscalização e controle, quem está no COAF, quem está na polícia, né, quem está no Ministério Público. Né? Não existe estabilidade em país sério, em país desenvolvido, para servidores cuja profissão tem paralelo na iniciativa privada. Ponto. Então, você pega aí 5, 10, 15% dos servidores de países sérios têm estabilidade. No Brasil, 60, 70, 80%. Aí é um parto para demitir um cara que roubou. Que roubou já é um parto para demitir o cara. O cara que é incompetente, é impossível demitir o cara que é incompetente e tem estabilidade. Então, assim, é uma medida de país sério, é uma medida para valorizar o cara que trabalha. Primeiro, e outra coisa, aqui é proibido dar gratificação pro servidor público. Então, o cara que é bom, eu não posso nem pagar mais para ele. Porque aí tá criando uma desigualdade, uma lógica de diferenciação entre os servidores. Então, assim, sim, nós defendemos que a estabilidade acabe para a maioria esmagadora dos servidores. Tem uma mensagem aqui do Lucas, ele tá perguntando, Kim, vai correr mesmo nos cartistas com o Arthur? Não vi se ele aceitou quando o Arthur chamou. É terça-feira, não sei se pode. Terça-feira você tá em São terça Paulo? Eu tô em Brasília. Ah, não dá. E eu dirijo mal. A Sônia Worms, ela já discutiram o fato de que o STF validar a pejotização também terá uma queda expressiva na arrecadação do INSS, FGTS, que financia vários projetos e impostos. Isso já está acontecendo. Vocês já assim, estão indo pra informalidade. Independentemente do STF aceitar ou não aceitar a pejotização, o fato da gente ter uma CLT retrógrada, atrasada, veja, hoje, um grande industrial, um Jorge Gerdau, ele paga 51% do salário, daquilo que o trabalhador produz, ele dá pro governo. 49% vai pro trabalhador dele, vai pro empregado dele. Então, você tá entendendo o nível de onerosidade que é a nossa folha? É por isso que se a gente soma PJ com o informal, dá mais do que o trabalhador formal, porque é impagável. É impagável a CLT. A maior parte do dinheiro do trabalhador vai pro governo. E isso eu acho uma coisa irônica também, né? Porque eu vejo muita crítica da esquerda sobre do quanto do trabalho, da riqueza gerada pelo trabalhador fica com o patrão. Cara, vamos pegar um dos empreendimentos que mais tem retorno no Brasil, que é banco. O retorno sobre investimento num banco, se eu colocar dinheiro no Itaú, eu vou ter um retorno de 18%. Cada 100 reais que eu colocar, eu vou pegar 18. O governo, só na folha, eu não estou considerando o que você compra, eu não estou considerando ICMS, eu não estou considerando IPI, eu não estou considerando PIS, COFINS, ISS, TCMD, eu estou ignorando tudo isso, IPVA, IPTU. Sem isso, o governo já toma metade do que você ganha. Ah, mas é para financiar política pública. Política pública se financia não tributando o trabalho, que é um dos impostos mais burros que você pode instituir, porque você está penalizando geração de emprego. Então, não é a decisão do Supremo que está precarizando o trabalho. É a nossa legislação retrógrada, defendida pela esquerda brasileira, que é outra coisa curiosa, né? Eles defendem o regime chinês no modelo político. Agora, é a lei trabalhista da China. Aí... É verdade. Aí não, né? Engraçado. Que é como? Não tem. É absolutamente flexível. Ah, é? Não tem. E vamos lá. 20, 30 anos atrás, a gente falava, porque o trabalhador chinês é o trabalho escravo. Hoje, Os caras ganham mais o que a trabalhador gente. chinês ganha mais do que o trabalhador brasileiro. Então, eu acho engraçado. Você defende a estrutura do PCC, do Partido Comunista Chinês, o centralismo, né, do regime. Agora, do ponto de vista econômico, legislação trabalhista ou zona de teste de legislação que tem na China também. Isso é maravilhoso. Que você vai, eu tenho um território, tenho aqui um território, eu vou testar essa lei. Eu vou testar, tirar essa regulação, eu vou testar, tirar esse imposto. Se funcionar, eu vou expandir. Aqui, se fizer isso, porque a Constituição não permite você pegar um pedaço e aplicar uma legislação diferente, isso é um absurdo, é um atentado contra a soberania nacional. Aí na China pode, então, enfim.
Ó, o Alexandre Magno mandou aqui o seguinte: pergunta para o Kim e para o Arthur. Quem contribui hoje e pelas contas só poderá se aposentar nos próximos 10, 15 anos, vai conseguir se aposentar? Cara, muito provavelmente, primeiro, não com o valor que você... Que se você se aposentar hoje, não vai ser com esse valor. Você Cara, vai, investe, velho. Não conte com isso. É isso, não conte com isso, porque assim, o máximo que você vai conseguir é se aposentar ainda com valor menor do que o de hoje. O Jonathan Souza perguntou aqui o seguinte: vocês são a favor da auditoria da dívida pública? Cara, isso aí é uma balela. Nada também. Isso é uma balela. A dívida pública foi feita regularmente, os governos gastaram pra cacete. Não tem nenhum mistério nisso. Não tem nenhuma caixa... E vamos lá, você pode auditar a dívida pública, vai lá e vê quem tem título de dívida. Não é escondido. Não é um dado sigiloso, é público. Entra lá no site e vê assim, não é... Quantas pessoas não tem precatório? É o grande mito de que, não, tem um mistério de dívidas que foram feitas. Não, olha aí, o governo tá gastando, fazendo dívida, todo mundo tá olhando. Sim. Não tem nada escondido, tá tudo aí. Sim. Todas as dívidas, todas as vezes que furaram teto, PEC kamikaze do governo Bolsonaro, PEC da transição do governo Lula, MP da energia elétrica da Dilma, agora MP da energia elétrica do Lula, Não, outra coisa. O arcabouço fiscal com crescimento real de 0,6%, ou seja, inflação mais 0,6% obrigatório, toda essa dívida tá pública. Vamos supor que você hoje, magicamente, você não tem dívida, você zerou, você fez um negócio, eu posso não pagar? E todo mundo falou, tá bom. Você pode não pagar. Sabe o que vai acontecer daqui a um ano? A mesma coisa, porque nós estamos em déficit, cara. Nós continuamos gastando mais do que a gente arrecada. E a gente não cria meios de sair disso daqui, porque, novamente, a estrutura brasileira de geração de riqueza está errado. Quem acabou de dar vários exemplos. Cara, CLT, pelo amor de Deus. Regime tributário, um absurdo. Regime previdenciário, um absurdo. Então, mesmo que a gente zerasse hoje, olha, todos... Sabe o precatório que teu avô tem que deixou pra você? Rasgou. Você falou, eu não quero mais dinheiro. Acabou. Não tem mais dívida. Nem interna, nem externa. Todo mundo perdoou as dívidas do Brasil. Daqui a um ano a gente tá na merda de novo. Porque a gente tá gastando mais do que a gente arrecada. Ponto final. E outro ponto, só pra reforçar, porque também muita gente de esquerda usa esse argumento, inclusive do PT. Mas porque os Estados Unidos têm mais dívida do que o Brasil e o juro não é tão alto. Porque todos os países da Europa têm uma proporção de dívida maior que o do Brasil e o juro não é tão alto. E esse é o meu exemplo preferido. Porque o Japão tem uma puta dívida e o juro é negativo. Eu falo, vamos lá. O que importa não é o quanto você está devendo hoje. O que importa é a trajetória da dívida. O que importa é o credor, né? Quem você está devendo para aquele cara. É aquele cara ver que você vai conseguir pagar. Com certeza. Quanto maior for a segurança daquele cara de que você vai conseguir pagar a sua dívida, menor é o juro, menor é o prêmio, porque menor é o risco. Então, todos esses países que são citados como exemplo têm uma trajetória de dívida muito menor do que o Brasil. A nossa dívida, só do Lula 3, cresceu 10% da proporção do PIB. Isso país em guerra não aumentou nessa proporção. País em guerra. Se a gente tivesse entrado em esforço de guerra... Gente, é o seguinte, revogamos a lei de responsabilidade fiscal, revogamos a regra de ouro, revogamos o 113 do ADCT, agora estamos em esforço de guerra. Nós vamos produzir super tucano, nós vamos produzir tanque, nós vamos gastar pra cacete com munição. Isso é o nível de aumento de gasto que a gente tem. Só nesse pequeno período. Então, o que importa é a trajetória da dívida. A gente vê que a gente está gastando mais do que arrecada sempre. Os outros países podem estar muito mais endividados porque você olha a trajetória e você vê que o país está pagando. E você vê que aquele país tem lastro para se endividar. É uma coisa que isso que eu li 15 anos atrás do Weber, quando ele fala do espírito do capitalismo, e ele cita, acho que é o Benjamin Franklin, que ele fala, olha, a dívida de um país funciona mais ou menos como uma dívida de um cara comum, né? Se você pagou dinheiro pro seu amigo, aí você vê o seu amigo no bar enchendo a cara, você vai falar, amigão, paga logo essa merda aí que você tá atrasado e eu quero mais ainda do que eu te emprestei. Agora, você emprestou dinheiro pro seu amigo e você é vizinho dele, você escuta ele martelando o dia inteiro trabalhando, aí você vai falar, não, beleza, porra, você tá se esforçando, bom, você tá atrasado, mas fazer o quê? Você tá fazendo o máximo que você pode fazer pra pagar. É essa a diferença do Brasil que tá lá enchendo a cara pro país que tá batendo o martelo. Tem lastro e o credor vê que ele vai pagar a dívida. O Gabriel Ribeiro mandou uma mensagem aqui, ele disse aqui o seguinte, mandei um e-mail para o seu gabinete, pro Kim, tá? Mandei um e-mail para o seu gabinete sobre um projeto de lei de isenção de INSC de concursos para mesário voluntário. No Rio de Janeiro já tem
O que você acha sobre? Cara, eu nem sei o que é INSS. Eu também. Eu preciso, Desencana, né? eu preciso entender. Aí o moderador da live falou aqui, ó, fala da aposentadoria dos militares. Tem coragem? Tenho. Aposentadoria dos militares. Não, cara, vamos falar a verdade. Não, gente, vamos lá. é um O absurdo. governo Bolsonaro, na reforma da Previdência, né, mandou ajuste para a população civil. E nos militares, ele deu gratificação, bonificação. E o ajuste que ele fez, agora, inclusive, descobriram que foi o contrário. Que as bonificações que ele deu para os militares foram infinitamente maiores do que o ajuste que ele disse. Porque ele ainda disse que no final, salvo engano, tá? Salvo engano, o número era 15 bi. Que, ó, a gente tá aumentando o salário aqui, gratificação ali, mas estamos cortando aqui, estamos deixando mais duras as regras para o militar se aposentar. Então, isso vai dar uma economia de 15 bilhões de reais. Se você gostou desse corte, já deixa o like para fortalecer o canal e se quiser ver mais cortes como esse, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Leva só um segundo e ajuda muito. Tamo junto!